Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Pronto. Sejam todos e todas muito bem-vindos, né? Esse vídeo, né, essa entrevista faz parte, né, da videoaula do Baião Rap, as diferentes semelhanças de se cantar ao Nordeste, né? Nós estamos aqui hoje, né, com a professora Valéria Aparecida Alves, né, professora da UES, né, a professora Valéria que já tem pesquisas, né, que envolve música e história social, né? E para início, né, assim, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, professora Valéria, você poderia apresentar, principalmente, um pouco da sua trajetória acadêmica, né, como a senhora iniciou no curso e como a senhora chega na sua pesquisa de mestrado e doutorado, por favor. Tá bem. Então, boa noite. Aqui já é boa noite, onde eu estou. Boa tarde aí para vocês. Agradeço o convite por poder, né, participar, espero poder colaborar também. A minha trajetória, ela começa lá atrás, na década de 90. Eu fiz a graduação entre 90 e 94, e eu fiz uma licenciatura em História, e eu sempre ali, né, durante o curso, me interessei mais, claro, por todas as disciplinas, mas principalmente pela história do Brasil, que a gente chama contemporâneo. Eu sabia que eu queria fazer uma pesquisa no recorte temporal da ditadura militar. E aí, após concluir a graduação, eu fiz uma especialização também em História, mas não apresentei o trabalho de conclusão sobre ditadura militar. Por outras razões, eu focalizei ali na República, a proclamação da República especificamente. E aí, no mestrado, eu resolvi, né, apresentar um projeto que me permitisse discutir a ditadura militar através da produção cultural. E aí eu me propus a analisar as canções apresentadas nos festivais, no eixo Rio-São Paulo, por conta das emissoras Globo e Record, e eu focalizei entre 67 e 68, por conta também da maior movimentação, principalmente de estudantes, nos protestos contra a ditadura militar. Então, eram anos ali bastante agitados, e me interessava, então, focalizar os festivais desses dois, né, sucessivos anos. E, após, né, esse mestrado, eu concluí em 2001, e eu desenvolvi na PUC de São Paulo, e na mesma instituição e com a mesma orientadora, eu fiz também o doutorado. No doutorado, eu continuei no recorte ditadura militar, e também com essa relação da história e música, só que aí eu ampliei um pouco. Como eu analisei no doutorado a produção cultural no Brasil da década de 70, aí eu estiquei um pouco, né, a temporalidade, adentrei a década de 70, através das colunas, principalmente escritas pelo Torquato Neto, que participou da Tropicália, entre outras coisas que ele produziu. E aí, antes da análise, sobretudo das colunas, né, que ele escrevia em jornais no Rio de Janeiro, eu analisei com mais detalhe também o cenário musical, mas pelo olhar dele, né, como ele comentava essa cena musical nos anos 70, e o cinema, que ele ficou bastante interessado, e principalmente ali entre 71 e 72, ele foi um grande divulgador, principalmente do chamado cinema marginal. Então, no doutorado, esse foi o meu interesse. E agora, no pós-doutorado, eu estou aqui, né, concluindo, termino ele em agosto. Eu vim aprofundar também essa reflexão sobre a ditadura militar, através das artes, só que eu me vinculei ao Departamento de História da Arte, aqui na Universidade Nova de Lisboa, pensando as artes plásticas e fazendo um comparativo entre Brasil e Portugal, né? Então, da minha trajetória acadêmica como pesquisadora, esse tem sido o fio aí da minha pesquisa.
Entendi. Professora, quando na sua pesquisa sobre, né, os festivais, né, eu estava olhando que o segundo festival, né, que foi transmitido até na época pela TV Record, acho que foi 66, né, se eu não me engano, Uhum. A gente chega na final um empate entre, né, a música A Banda, do Chico Buarque, né, cantada também pela Nara Leão, e Disparada, né, do Geraldo Vandré, né, e é cantada pelo Jair Rodrigues. E a Disparada, ela, né, tem aquele tom que vai falar sobre o boiadeiro e tal. Eu acredito que muitas pessoas, quando vão pesquisar essas músicas de protesto, né, as músicas da contracultura, que tem um tropicalismo, que também são pessoas que surgem ali na Bahia, né, que tem alguns como e tal, a gente não vê, eu pelo menos não tinha percebido tanto como a gente vê esse povo do Nordeste chegando no final, né, de um festival de cultura da música popular brasileira, né, que a gente conhece muito a música mais famosa do Geraldo Vandré, né, que se torna a música icônica, né, do Caminhando, né, assim como várias do Chico, assim como vários, enfim, vários artistas. Nesses festivais, tinha fora assim o tropicalismo e tal, assim como e o Geraldo Vandré, tinha uma presença também desses cantores nordestinos, eles apareciam mais um pouco, então, a senhora poderia ter visto isso na sua pesquisa? É assim, então, há até uma polêmica em torno dessa canção, né? E da premiação, na verdade, mais na premiação do que na canção. A canção Disparada, de 66, escrita pelo Geraldo Vandré, ela é de autoria do Geraldo Vandré e do Theo de Barros, e foi defendida, né, interpretada pelo Jair Rodrigues. Há uma polêmica que contam, né, que, na verdade, ela não ficaria em primeiro lugar empatada, ela estaria em segundo lugar, porque a primeira, de fato, escolhida para ser vencedora era a banda. Só que o Chico Buarque não quis. Ele, já nos bastidores, foi comunicado que a sua canção ganhou, e ele diz que só subiria ao palco, né, só receberia o prêmio, se ele dividisse com o Geraldo Vandré e o Theo de Barros, com a interpretação de Jair Rodrigues. Então, assim, há uma questão aí que talvez o Chico tenha exigido esse empate, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa canção, ela é bastante emblemática, e como você mesmo ressaltou, pouca gente dá assim, mais atenção para essa canção, porque a Caminhando ficou muito mais emblemática, né? Até pelas circunstâncias, como foi apresentada. Sobre a presença dos nordestinos nos festivais, a gente tem vamos dizer assim, uma grande presença. Por exemplo, o Geraldo Vandré, ele é da Paraíba, então é um nordestino, né? Nós temos os tropicalistas, que boa parte deles, então, por exemplo, os Mutantes, que integraram, né, o tropicalismo, eram paulistas. O Jorge Ben, que pouca gente sabe que participou da Tropicália, a Nara Leão, do Rio de Janeiro. Fora essas presenças, o maestro, né, o Rogério Duprat, que sem ele também nem tinha tropicalismo, também de São Paulo. Mas fora essas figuras, os outros são nordestinos, o Caetano, o Gil, a Gal Costa, o Tom Zé, todos da Bahia, e o Torquato Neto, do Piauí. O Capinã, né, esqueci de mencionar, o Capinã, que também participa da Tropicália, e em outros momentos faz, inclusive, parcerias até com o Geraldo Vandré, também é nordestino. Além dessas figuras, a gente tem a presença, por exemplo, do Dorival Caymmi, não o pai, o filho, né? A gente tem a presença da Nana Caymmi, né? Eu não tenho certeza agora se o Dorival e a Nana nasceram já no Rio de Janeiro ou nasceram na Bahia e depois migraram para o Rio. Viveram, né, boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Mas, enfim, são nomes que também evocam esse Nordeste, com a figura, né, do pai, o Dorival Caymmi. E mais tarde, mais à frente, a gente também vai ter essas figuras, né? Não necessariamente em destaque nesses festivais que eu estudei, mas depois. Se eu não me engano,
é em 67 ou 68, que tem uma canção chamada Cantiga do Jesuíno, que é uma canção que trata, inclusive, de uma temática nordestina. Eu não vou agora, porque, enfim, me escapa da memória, eu não vou conseguir afirmar se a figura que escreveu Calaf era nordestino, mas a temática é. Então, assim, o Nordeste estava muito em pauta, representado nos festivais, né? Tanto na figura de compositores, de intérpretes, como também no tema das canções, né? Eu vi, eu até perguntei mais assim, porque eu vi, inclusive, que, se eu não me engano, acho que foi o Ariano Suassuna, que ele vai fazer uma crítica, né, dizendo que o tropicalismo, ele misturou muitas coisas, né, trouxe a guitarra elétrica, e aí fugiu um pouco, né, da Bahia. E aí, por isso que eu pensei, assim, realmente, porque eu conheço, assim, alguns, né, dos integrantes e tal, mas, assim, por existir um pouco essa questão, e o Ariano Suassuna, ele vai bater em muitos artistas, acredito, vai fazer crítica, né, a muitos artistas, inclusive na década de 90, né, também. Eu vi que ele bate muito no Mangue Beat. Tem um estudioso que você que se interessa, e outros, né, alunos que se interessam por história e música, ele, na verdade, tem uma contribuição interessante aí para a gente estudar. Os textos deles estão bastante marcados, né, por um posicionamento bastante conservador, mas ele foi, né, já falecido, mas ele foi um excepcional estudioso dessa relação, na verdade, da nossa história com a música e acabou, né, historicizando a história da música no Brasil, que é o chamado José Ramos Tinhorão. Eu não sei se você já leu algum texto dele. O Tinhorão, vale a pena procurar. O Tinhorão, ele foi bastante também, vamos dizer assim, crítico dessas propostas que os tropicalistas, né, apresentavam. Ele tinha, nesse aspecto, um posicionamento muito parecido com o do Ariano Suassuna. Ele era contra qualquer aproximação com as influências estrangeiras. Para o Tinhorão, por exemplo, a própria bossa nova, né, que aproxima o samba do jazz, enfim, essa americanização da nossa música era uma perda de identidade, era um dano para a cultura brasileira. Então, ele era bastante crítico, tanto da bossa nova como do tropicalismo, enfim, bem na linha do Ariano Suassuna. Vale a pena pesquisar os textos dele. Se você não leu, né, vale a pena. Ele tem uma vasta obra. José Ramos Tinhorão. Claro que ele é polêmico, muitos intelectuais, né, nem leem mais, mas eu acho que vale a pena sempre a gente dar uma olhada e pensar a respeito disso. Não que eu defenda, né, eu não concordo com ele, de que a aproximação com outras culturas, né, a influência de outras, enfim, referências musicais, seja um dano para a nossa cultura. Eu não acho isso, mas vale a pena ler as reflexões que ele propôs. Quando a gente olha para essa década do período da ditadura militar, né, a gente vê as músicas de protesto, a gente tem o tropicalismo, mas a gente tem que faz parte da música popular brasileira, né, chamada, mas a gente tem também a Jovem Guarda, né, que parece que ser aquele grupo que meio que é mais para diversão, né, ignora um pouco assim o que vem acontecendo, né, no momento. E a gente, desde o fim, né, da ditadura, bem a década de 90, né, com a redemocratização, mas as questões do Brasil nunca terminam, né, sempre tem algo que o Brasil está sempre lutando e sempre vai ter, assim, parece que sempre tem um movimento, não um movimento, eu vejo hoje, assim, não como consolidado como o tropicalismo, que tinha uma proposta certa, né, mas eu acho que mesmo hoje a gente tem algumas bandas, alguns grupos que ainda questionam o governo, ainda questionam várias coisas da vida social, né, do Brasil e tal,
assim como aquelas que, assim como a Jovem Guarda, né, não, talvez tenha crescido mais, né, porque antes existia a Jovem Guarda e a gente tem diversos estilos diferentes, onde a música ela se torna mais entretenimento mesmo. A senhora vê isso como assim algo que é constante na história desde aquele tempo até hoje, tal, essa perda de uma formação de um grupo consolidado que era chamado o tropicalismo, a Jovem Guarda, e hoje são só gêneros e tal, alguns fazem músicas em protesto a questões sociais, outros nem tanto. Então, essa polêmica, né, em torno da Jovem Guarda, a gente tem que lembrar que eram públicos diferentes que esse movimento, né, chamado Tropicália atingia, e a Jovem Guarda, como também o perfil dos participantes. Se a gente observar o perfil, né, dos participantes da Jovem Guarda, desde o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia e outros, né, que participaram do programa e acabaram ficando conhecidos com esse rótulo da Jovem Guarda, era diferente. Então, por exemplo, se a Tropicália ela representa a classe média e os universitários, né? Todos ali, nem todos concluíram o curso superior, mas eram estudantes universitários, pelo menos, né, iniciaram os cursos e eram oriundos das classes médias, né, no Brasil. Já a Jovem Guarda não. A Jovem Guarda, o perfil dos seus participantes, ela vem da camada popular. São pessoas mais pobres, né? E com uma formação diferente também. Portanto, menos, né? Vamos dizer assim, letrados, e atingem um público também mais amplo, menos, né, ilustrado, menos letrado. Só que embora a Jovem Guarda tenha ficado bastante rotulada como um movimento alienado, não havia preocupação, isso é fato. Os próprios integrantes, né, as figuras mais emblemáticas, o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia, eles não tinham nenhuma pretensão, de fato, de fazer um movimento. Aquilo era um programa de televisão pensado pela TV Record, né, para dar audiência, para vender produtos, enfim, era um apelo comercial. Embora isso tenha sido fato, e eles declaram isso, né, não tinham nenhuma outra pretensão, não quer dizer que não havia ali, de alguma forma, algum tipo também de contestação. Se não uma contestação política, se não, né, nesse sentido, uma canção que denuncie os nossos problemas, que faça, né, quem está ouvindo pensar sobre isso, não. A canção da Jovem Guarda tinha como marca apresentar o próprio universo juvenil. São festas, né, namoro, carros, enfim. Na verdade, é falar do jovem para o jovem mesmo. Agora, há muitos estudos sobre a Jovem Guarda, e há quem apresente, por exemplo, que ali há também alguma forma de contestar padrões de comportamento. Então, por exemplo, novas formas, né, de se relacionar, a vestimenta. Então, por exemplo, o uso, né, da mini saia, enfim, de certa forma também tem um caráter transgressor, né? Claro que não no sentido de pensar a revolução, de não, né, de pensar e propor a mudança política, econômica, social, revolucionar a sociedade. Mas essas pequenas, que não são pequenas, né? Mas esse tipo de questionamento de padrões, etc., está posto, né? Então, também há que se pensar um pouco nesse limite. Mas eu acho que sempre a gente tem que considerar quem representava a Jovem Guarda e para quem eles falavam, né? Então, quem era o público a ser atingido, eu acho que aí a gente também decifra um pouco isso. A Tropicália, ela nasce com uma proposta também de vida curta, tanto é que a Tropicália
nasce em 67 e é encerrada em 68. O propósito, tanto do Caetano como do Gilberto Gil, que foram os principais idealizadores, não os únicos, né? Mas os principais idealizadores, era esse, de provocar uma discussão, de ampliar as reflexões e encerrar o movimento. E aí, como o movimento está encerrado, cumpriu o seu papel, abriu fronteiras, né? E também a gente também não pode negar, embora tenha um papel decisivo na música popular brasileira, não podemos negar o caráter comercial que os próprios participantes assumem, né? Isso também a gente não pode negar. Hoje, pensando, se hoje nós não temos tantas, né, propostas, vamos dizer assim, de movimentos, é porque também estamos num outro contexto. Eu acho que com as próprias tecnologias, há tanta coisa sendo produzida, até fora das gravadoras, né? A circulação da informação é diferente. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas às vezes a gente não dá nem conta de acompanhar. E como os formatos são hoje diferentes, né, de divulgação e de acompanhamento disso, muitas vezes alguns deles ficam menos visibilizados. Naquele momento, o principal canal era a TV, então causava mais impacto, né? As pessoas ficavam mais atentas ali, quem tinha, obviamente, esse aparelho em casa, né? Quem tinha uma televisão, enfim, e movimentava ali a cena cultural, as revistas, os jornais davam muita visibilidade para o que estava acontecendo, né? E boa parte da programação da TV era musical, então isso estava bastante em debate, em evidência, né? Entendi. A música popular brasileira, né, parece o próprio conceito de música popular brasileira, ele vai nascer, né, justamente no século XX, né, que a gente termina o Império, né, vem a democracia, né, agora somos Brasil, então, né, que Brasil é esse, que música popular brasileira é essa, né? Só que acredito, lendo algumas coisas, eu vi que ela começa um pouco nos grandes centros urbanos, né? Acho que não tem como não ser assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro, vem a própria bossa nova, né? Que se torna, né, algo bem brasileiro, juntando vários gêneros diferentes, né? Mas assim, todo esse o que vem de fora também, o que vem do interior, ele também é música popular brasileira, e o que seria, então, hoje considerado música popular brasileira? Então, essa nomenclatura, inclusive, ela foi bastante estudada e a principal autoridade, vamos dizer assim, acadêmica, né, intelectual, que discutiu isso e que é a referência, é o professor Marcos Napolitano, né? Também não sei se você leu os textos dele, mas para a gente discutir MPB no Brasil, a maior referência são, né, os estudos do professor Marcos Napolitano. E aí ele vai mostrar que essa sigla ela se define de fato, até mesmo ali, nesse contexto da década de 60. É uma música feita nos centros urbanos, feita pela classe média alta, né, pelos universitários, ali no eixo Rio-São Paulo. Ela nasce ali, ela se constitui ali. Só que, é claro, essa denominação ela acaba sendo bastante utilizada, principalmente pela própria indústria cultural, né? E claro que ela vai sendo ampliada. E aí, dentro dessa MPB, a gente vai tendo categorias, né? Selos também que vão sendo aí conferidos. As chamadas canções populares, né? Principalmente ficam vinculadas ao campo, ao interior do país, né? Mas é claro que esse conceito ele é datado, mas depois ele é ampliado, né? Hoje, quando a gente pensa em música popular brasileira, a gente pode incluir não só uma música urbana, mas uma música rural. Não só a música feita no eixo Rio-São Paulo,
mas a música é feita em qualquer parte do país. Então, assim, se ela nasceu, essa sigla, um pouco estreita, hoje ela está alargada, né? Então, hoje, qualquer, enfim, ritmo, qualquer região, qualquer representante que, né, faz uma música no Brasil está dentro dessa sigla, né? Mas vamos lembrar também que a gente tem aí um momento de consolidação dessa indústria cultural que está rotulando, até mesmo para facilitar, né, a identificação com o público e vender, né? Então, a gente tem dentro da MPB as categorias. Então, tem, vamos dizer assim, o samba mais tradicional, a gente tem a bossa nova, a gente tem a jovem guarda, a gente tem o tropicalismo, depois a gente tem a canção, né, de protesto, a gente tem, mais à frente, os novos baianos, depois a gente tem o pessoal do Ceará, né? São rótulos que essa indústria cultural vai criando, e tudo isso é MPB, né? Enfim, mas hoje eu acho que essa sigla, que foi bastante limitada, é ampla, né? Entendo. Para a gente já finalizando um pouco, né? Como eu disse, tem muitos das pessoas que, né, vão nos assistir, né? Que são pessoas que estão iniciando suas pesquisas, né? Até mesmo graduação. Então, assim, a última pergunta que eu queria fazer era qual é a dica que você pode dar já com sua experiência para as pessoas que querem entrar nesse campo de estudar música, como estudar um tempo através da música, a cultura, né? O que é que as produções culturais vão dizer sobre aquele tempo? Quais são os cuidados com as fontes, enfim. Então, primeiro que a gente tem que lembrar que, apesar da canção, né, ser uma fonte já utilizada para os estudos históricos desde a década de 80, ela ainda, e foi ampliada, né? Mas ainda os estudos são limitados em termos de quantidade. Ainda há muitos estudos a serem feitos, né? Nesse sentido que eu quero chamar a atenção. E há uma vantagem entre as fontes, né, chamadas canções, que outros documentos muitas vezes não explicitam, não que não estejam lá, mas que a canção acaba explicitando, são as emoções, né, as sensibilidades. Então, assim, o pesquisador que quer captar esse, né, alcance da experiência humana, as emoções, né, os sentimentos, a própria denúncia, né, o próprio protesto. Muitas vezes, em outras fontes, isso não está tão, vamos dizer assim, evidente, e na canção está. Então, é uma fonte bastante rica nesse sentido. Um desafio, né, é fascinante estudar as canções, claro que eu sou suspeita, né, por defender aí o uso das canções na pesquisa histórica, mas, ao mesmo tempo que é fascinante, é prazeroso, né? Chega a ser também até lúdico ouvir canções, né? Pensa no trabalho do historiador, ter que ouvir as canções para compreendê-las, né? Para fazer a crítica, para fazer a análise. É um trabalho que, inclusive, é satisfatório, né? Quem não gosta de ouvir música, enfim. Mas o desafio está na decodificação desse documento. Claro que todas as outras fontes, elas exigem, não é, análise, metodologia própria, e a canção não é diferente, né? E o desafio é exatamente essa análise, porque muitas vezes alguns acreditam que interpretar, né, fazer a análise de uma fonte, no caso a canção, limita-se a ler a letra, e não é assim. Esse é o desafio. A canção, ela é complexa, ela é feita de letra, ela é feita de sonoridade, né? Então, além da leitura crítica da letra, eu tenho que pensar também em decodificar esses códigos sonoros, né? A melodia, o arranjo, eu tenho que considerar a interpretação, eu tenho que considerar a gravação, se é original, se é uma regravação,
eu tenho que considerar o público, para quem ela, né, com quem ela dialoga, enfim, é preciso ponderar uma série de questões. E, de novo, a principal sugestão para quem quer começar, quem está na graduação, é começar pela leitura História e Música. É um livro do professor Max Napolitano, que dá, vamos dizer assim, as coordenadas básicas. História e Música foi editado pela editora Autêntica, de Belo Horizonte, faz parte de uma coleção mesmo introdutória, né, para alunos de graduação. Ali ele relata os primeiros passos, como eu devo abordar as canções na pesquisa histórica. Eu acho que vale muito a pena começar por essa leitura, né? Pois, muito obrigado, professora, por ter conversado comigo aqui, né, ter cedido esse momento, né, no nosso curso. E muito obrigado a todos que, né, que estão nos assistindo nesse momento, que é uma conversa gravada, óbvio, mas, enfim, muito obrigado a todos e espero que continuem e gostem do curso. Tá bem, espero poder ter contribuído e, enfim, sucesso aí nas pesquisas de vocês e pesquisem, né, as fontes históricas através, né, das canções, usem essa fonte histórica, as canções, para ampliarem um pouco esses estudos. A gente precisa. Obrigada. Obrigado, professor.